Shalom Havirim, Shalom Tzadikim. É um prazer estar falando com vocês. Eu sou o Parush Cláudio Ben Levi, da Beit Levi, e mais um comentário magnífico do Eterno, que é a 22ª porção semanal da Sefer Torah, a Parashá que se encontra no livro de Shemot, capítulo 35:1 ao capítulo 38:20. Parashá Vayekel, e ajuntou. Esse comentário nós vamos estar tratando do conceito do povo escolhido do Eterno, povo que realmente quer aí se santificar, quer ter uma codificação real com Kadosh Baruch Hu, com Todo-Poderoso. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais um comentário da Parashá do Eterno. Bendito sejas tu, Eterno. Eu, Cláudio Ben Levi, abençoo o Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, das fontes das águas superiores, das fontes das águas inferiores. Só o Eterno é o nosso Criador, Redentor, Salvador, Libertador, Legislador de todas as coisas, não somente nesse mundo, mas também nos mundos adjacentes, superiores e inferiores. Nós não colocamos nenhum tipo de fragmento de pensamento humano, criações humanas, filosofias de religiões na frente da Torá, na frente da responsabilidade fiscal do Todo-Poderoso, ok? Nós não fazemos isso porque isso é um caráter pagão, um caráter fora do raciocínio lógico do Todo-Poderoso, e é denominado como Avodah Zará, como idolatria, tá? Então só o Eterno é o Todo-Poderoso. Nós acreditamos, nós respeitamos em todos os Tzadikim, todas as pessoas justas lá de Canaã, no período de Rete, né? Todos os cananeus ali, que perderam por possessão ali as suas terras, pelo fato de ter se envolvido com outros povos, ok? Respeitamos o período de Caleb e Yoshua, né? Respeitamos os Kohanins atuais hoje lá em Jerusalém, em Israel, nós respeitamos, ok? E respeitamos também os Correns, os Parushins, no meu caso eu sou um Parush, das nações que estão brotando de forma espiritual nas nações para voltar para Jerusalém, ok? Mas não é pelo fato da pessoa ser um tzadik, um justo, uma pessoa muito boa, que cumpriu a Torá ou que cumpre, que nós podemos classificá-los ou classificá-las como um semideus ou um governador ou algo parecido com o Eterno. Que o Eterno nos livre disso, porque o Eterno é indivisível, né? O Eterno ele é incorpóreo, ele não cabe nesse mundo a sua manifestação total, não há como conter até então, porque o Eterno é infinito, né? Então, sejam bem-vindas, bem-vindos. Nós vamos estar fazendo um comentário dessa magnífica Parashá, Ajuntou-se, que está aqui no livro de Shemot, conhecido como Êxodo, capítulo 35:1 até o 38:20, tá? Esse capítulo começa com uma logística do Eterno, né? Nós sabemos que o fundamento da logística é um planejamento estratégico, né? Onde uma queima de incenso, pelo nosso pensamento, é um planejamento estratégico, ok? Planejamento tático, onde nós formamos as nossas palavras, ok? E um planejamento operacional, que quando nós formamos os nossos mundos, as nossas criações. Então, o 35 é correspondente, pela mão direita, uma logística. Pela mão esquerda, da força e poder, representa a segunda letra do nome do Eterno, ok? Que é a letra Re, valor numérico 5.
onde é força e poder, ou seja, que representa aí o DNA do nome do Eterno no nosso DNA, ok? O Eterno separou o seu povo para fazer esse serviço que nós vamos estar tratando aqui hoje, que é ajuntar-se com o Eterno, é fazer uma verificação de conformidade e produtividade, ok? E chegar a um denominador comum que somente com o Eterno nós podemos fazer algo, nós podemos consolidar algo, ok? Então aqui no Aleph nós vamos dar início dessa forma. Então fez Moshe ajuntar toda a congregação dos filhos dos hebreus e diz-lhes, observe que aqui no Aleph, né, o sumo sacerdote, ele fez ajuntar-se toda a congregação da consciência Kadoshim de cada um de nós, né? As 12 tribos, o serviço dos leviins, né? Todo esse mecanismo, o sumo sacerdote vai trazer a realidade do Eterno para que nós entendamos isso aqui. Vamos para o Bete. Essas são as palavras que o Eterno Tsav ordenou que se cumprissem. Observe que o sumo sacerdote, ele traz uma conveniência a todos os povos, ok? Todas as suas classificações, para uma ordenança que vem de um plano superior, ok? Então a ordenança do Todo-Poderoso é o que vai reger a nossa logística, é o que vai reger o nosso DNA, e não opinião de homens, criações de homens, de religiões que não tem fundamento, ok? Passuque B, Vav, 6 raiões, 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será Kadosh, o Shabat do repouso ao Criador. Todo aquele que fizer obra nele morrerá. Então, aqui no Bet, a segunda passuque aqui, né, o segundo capítulo, versículo, dá uma ordenança, né, do 4º mandamento que existe ali na primeira pedra, né, na pedra da bondade, que é os 5 primeiros mandamentos do Eterno pela mão direita de Moshe, né? Então é interessante que começa no 4º mandamento, que é o guardar do Shabat, não fazer nenhum tipo de trabalho, tá? Esse Shabat, ele é correspondente ao Shabat luno-solar, tá bom? É um Shabat respectivo ao calendário segundo a Torá, segundo Gênesis, tá bom? Segundo o calendário lunar e o calendário solar, tá bom? E não o calendário gregoriano inventado pelos padres e papas, ok? É bom nós entendermos isso. E ele diz que todo aquele que fizer obra nele morrerá. Então toda a configuração, tá, de do tabernáculo inteiro, todas as tribos, todas as configurações, não pode fazer nenhum tipo de trabalho nesse dia, tá bom? É importante nós compreendermos isso. Por quê, Cláudio? É uma ordenança da supremacia, né? É uma ordenança do Todo-Poderoso. E nós sabemos que as nações não respeitam mais os mandamentos do Eterno. Por isso, todo esse desencontro do Arravá, por isso, mortes, por isso, catástrofe, por isso, falta de hora, de luz na vida de muitos, ok? É muito importante nós compreendermos isso. Passuque Gimel, a raiz do capítulo: não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de Shabat. Gente, esse conceito do fogo é muito importante nós frisarmos. Por quê? Porque o fogo, ele representa a manifestação física do Eterno nas nossas vidas, né? E não pode haver esse fogo específico aceso no Shabat,
tá bom? Não pode ocorrer isso. É uma afronta à força maior, suprema, você cozinhar nos 24 horas do Shabat. Isso não pode ocorrer, tá? Evite, para que não venha a sentença de carete, né? De ser cortado do mundo vindouro, tá? Porque são 39 preceitos que nós não podemos fazer no Shabat. E um desses 39 seria o não acender fogo, tá bom? É importante nós compreendermos isso. Passuque Dalet, a porta. Falou mais Moshe a toda a congregação dos filhos dos hebreus, Lemor, dizendo: esta é a Davá que o Eterno te sabe, dizendo, Lemor, Re, a raiz da mão esquerda do capítulo 5, tomai do que vos tendes uma oferta para o Eterno, cada um cujo coração é voluntariamente disposto a trará por oferta alçada ao Criador ouro, prata e cobre. Então aqui nós temos 18, 9 e o 6, ok? 18 mais 9, 27, 27 mais 3, 33. Então seria aí a raiz desse mandamento um 6, ou seja, em outras palavras, resumindo para que vocês possam ter uma compreensão, os 6 dias que ele quer que nós se santifiquemos, ok? Os 6 dias que ele quer que nós tratemos dos serviços seculares, os 6 dias que nós devemos combater toda a parte de valorização que pode infringir o Shabat, entende? É isso que o Eterno está tratando pela mão esquerda aqui. Então nós vamos ser esses 3 tipos de minerais. O valor numérico, raiz é 6, um vav, uma criação do homem. Toda a nossa criação, ela vai dar-se-á a Kadoshim, a santificação, para que então no Shabat nós não podemos aí perecer e quebrar a Torá, quebrar o mandamento da Parashá, que é guardar o Shabat, né? Uma Parashá magnífica do Eterno, que faz uma farmácia, né? Faz um comprimido das ordenanças para exaltar aí a porta espiritual do Eterno para entrar no mundo vindouro, que será o Shabat. Vav 6, como também pano azul, púrpura, carmesim, e linho fino e pelos de cabras. Então, o pano azul, a púrpura, a carmesim, o linho fino e o pelo de cabra também aí forma o valor numérico 5 mais 3, 8, representando a salvação do Eterno, Het, valor numérico 8, ok? Que nós devemos consolidar. Zaime 7, peles de carneiros, tintas de vermelho, peles de texugo, madeira de estetim, ok? Het, e azeite para a luminária, e especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático. Tet, pedras sardônicas e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral. Yude, e todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo que o Eterno te tem mandado. Então, esses são os 10 primeiros versículos do capítulo 35 de Shemot, que traz a ordenança de toda a configuração mecânica dos 6 dias de trabalho, do próprio Shabat envolvido, que é o pano azul, a púrpura, o carmesim, a linha, o linho fino torcido, né, representando todo o processo do Shabat. E mais, o 8º dia também se consagrando no rete aqui, né, magnífico, que o Eterno trata do azeite para a luminária no 8º dia, especiarias para o azeite da unção, né, e para o incenso aromático. Então, há uma logística no 8º dia, ok? Que nós devemos estar tratando. No 9º dia,
pedras sardônicas, pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. Então, são 9 dias de consagração ao total, né? Nós se consagramos com 6 dias, o 7º a gente se santifica, né? Respeitando o Shabat, fazendo a adoração específica ao Criador. O 8º dia nós vamos conseguir atingir a barreira positiva e a negativa, nós vamos se elevar, nós vamos ter uma compreensão dos 7 dias passados, e aí então nós vamos receber o 9º dia, que é o mundo vindouro. Vou até repetir mais uma vez, representa o mundo vindouro, ok? Passuque 9, pedras sardônicas, pedras de engastes para o éfode e para o peitoral. Então, no mundo vindouro, esse pessoal que respeitar o Shabat, que respeitar as ordenanças, vai receber o éfode espiritual, o peitoral, as pedras de engaste para estar no mundo vindouro, ok? E aí, no último, vem o resultado, que é o 10. E todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo que o Eterno te tem mandado. Quem tem ouvidos, ouça. Ok? Passuque 11. O tabernáculo e a sua tenda, e a sua coberta, e os seus colchetes, e as suas taubas, e as suas barras, e as suas colunas, e as suas bases. 12. A arca e os seus varais, o propiciatório e o véu da coberta. 13. A mesa e os seus varais e todos os seus utensílios, os pães da proposição. 14. O castiçal da luminária e os seus utensílios, as suas lâmpadas e o azeite para a luminária. 15. O altar do incenso e os seus varais, o azeite da unção, o incenso aromático e a coberta da porta da entrada do tabernáculo. 16. O altar do holocausto e o crivo de cobre que terá seus varais e todos os seus utensílios, e a pia e a sua base. 17. As cortinas do pátio, as suas colunas, as suas bases e a coberta da porta do pátio. 18. As estacas do tabernáculo, as estacas do pátio e as suas cordas. 19. As vestes do ministério para ministrar o Kadoshim e as vestes Kadosh de Aharão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio. Então, essa é a compreensão do tabernáculo do Eterno, tá bom? As vestes do Kohen, do sacerdote, dos ministros, tem que estar conforme o Eterno determinou. Passuque 20. Então toda a congregação dos filhos dos hebreus saiu de diante de Moshe. 21. E veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo rua, espírito, voluntariamente o impeliu, e trouxeram a oferta alçada ao Criador, para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as suas vestes cadoças. 22. A raiz da Torá, tá? A raiz da Parashá. 22. E assim vieram homens e mulheres, todos os esposos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes e anéis, braceletes, todo o vaso de ouro, e todo homem ofereceu oferta de ouro ao Criador. Então nós sabemos que o ouro representa a vida, né? Em hebraico, Rai, representa os 18 dias férteis que a mulher tem, né, no seu período, assim como também o homem. Então, o período fértil do homem, do Aleph até o Lamet, dos 30 dias, no 18, representa aí a fertilidade ao cume, né, ao ponto principal. O Eterno quer que nós tenhamos a inclinação com fertilidade ao seu serviço, né? Ao Avodar HaKodesh, o serviço divino, né? É isso que o Eterno está tratando, gente, nessa paraxá. Essa paraxá de ajuntar é isso, é fazer um comprimido das responsabilidades fiscais da última paraxá que nós tratemos, né? E agora com essa
trazer a responsabilidade para cada tribo, para cada pessoa do tabernáculo, para que então a gente venha trazer essa oferta alçada, né? E vir à tona a Kadoshim, a santificação do Eterno, não só para nós mesmos, mas também para toda a congregação e todo mundo, ok? Passuque 23. E todo homem que se achou com pano azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabra, pele de carneiro, e tinta de vermelho, pele de texugo os trazia. 24. Todo aquele que ofereceu oferta alçada de prata ou de metal a trazia por oferta alçada ao Eterno. Todo aquele que se achava com madeira de cetim a trazia para toda a obra do serviço. 25. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as mãos e traziam o fiado, o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. 26. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria fiavam os pelos das cabras. 27. E os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engastos para o éfode e para o peitoral. 28. Especiarias e azeite para a luminária, e para o óleo da unção, e para o incenso aromático. 29. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Eterno ordenara, se fizesse pela mão de Moshe, aquilo trouxeram os filhos dos hebreus por oferta voluntária ao Eterno. Então, esse casal, né, representando Adão e Havá, né, Adão e Eva, esse homem e essa mulher, no período fértil, eles exaltaram o Shabat, né? O Eterno exaltou aqui do 23 até o 29, né? Então o Eterno trouxe esse Vav aqui, exaltando mais uma vez que ele quer que essa mulher, esse homem, respeite o Shabat, guarde o Shabat dele. O Shabat não é seu, o Shabat é do Eterno. E ele deu para que nós entendamos que ele fez tudo em 6 dias, que no sétimo dia ele descansou. Eu espero que você tenha essa compreensão, tá? Porque agora nós vamos tratar agora de uma elevação espiritual. Depois que nós fizemos o guardar do Shabat, a elevação da oferta alçada, nós vamos para o 30, o Lamet representando, olhando por cima sempre. Depois disse Moshe aos filhos dos hebreus: eis que o Eterno tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Uda. 31. E o Espírito do Eterno o encheu de Rosmar, sabedoria, de Binar, entendimento, de Daat, que é a ciência, e de todo o artifício. 32. Para inventar invenções, para trabalhar em ouro, em prata e em cobre. 33. Em artifício de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em toda obra esmerada. 34. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Ioliabe, filho de Azamaque, da tribo de Dan. 35. A raiz do capítulo. Encheu-se-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa e a do bordador em pano azul e em púrpura, em carmesim, em linho fino e a tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Observe que depois que esse homem, essa mulher se elevou, trazendo a oferta alçada, respeitando o Shabat, o Eterno elevou a consciência deles para trazer criações, né? Formalizações do 7º dia, ou seja, uma prosperidade magnífica em todas as circunstâncias, né, desse filho da tribo de Dan e da tribo de Yehuda, o Bezalel, né? E a Ioliabe também, né, da tribo de Dan, eles se elevaram, né? Houve uma elevação tremenda, né, maravilhosa,
na consciência desses homens. Por quê? Porque eles fizeram a oferta alçada da forma correta, eles respeitaram o Shabat, eles respeitaram a ordenança de Moshe Rabbeinu. É muito bom nós compreendermos isso, né? Porque não é pela diretrizes dos homens, mas sim pela visão linear de Moshe Rabbeinu, da Torá do Eterno, tá bom? Se você quiser fazer Teshuvah eterno com o alinhamento dos homens, fica difícil, tem que ser o alinhamento da Torá de Moshe Rabbeinu, tá bom? Capítulo 36, pela mão direita um guilho, pela mão esquerda uma criação do homem. E assim trabalharam a Bezalel e a Oliabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Eterno dera sabedoria e inteligência, para saberem como haviam de fazer toda a obra que o serviço do santuário, conforme tudo que o Eterno tinha, sabe, ordenado. Então, como nós falamos, né? A criação do homem, a benfeitoria do homem só é elevada, só vai ser formatada se ele der a oferta alçada, se ele guardar os mandamentos, se ele exaltar o Shabat, tá bom? Porque Moshe chamara a Bezalel e a Oliabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Eterno tinha dado sabedoria, isto é, a todo aquele a quem o seu coração movera que se chegasse a obra para fazê-la. Tomaram, pois, diante de Moshe toda a oferta alçada que trouxeram aos filhos dos hebreus para a obra do serviço do Kadoshim, para fazê-la, e ainda eles lhes traziam cada manhã oferta voluntária. Observe que toda manhã, além do serviço de Avodá Hakodesh, que são as rezas, né, eles traziam mais uma oferta alçada, né? Havia uma elevação ali dentro, havia ideias para Moshe Rabbeinu, para o sumo sacerdócio, ok? Havia criações espirituais que foi elevada, que foi avivada, que foi trazida à tona pela manhã, pelo fato de eles se consagrarem ao Eterno. E assim nós devemos também fazer, ok? Todas as nossas manhãs nós devemos trazer boas criações para que a gente venha se elevar, trazer, ser né, com abundância, ser luz, tá bom? Dalet, e vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. E falaram a Moshe, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Eterno ordenara que se fizesse. Vav, raiz do capítulo. Então mandou Moshe que fizesse passar uma voz pelo arraial Lemor, dizendo: nenhum homem, nenhuma mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Por que, Cláudio, que Moshe deu essa ordenança para que não trouxesse mais? Porque ia haver desigualdade, ia haver desequilíbrio nas sanções dos serviços seculares e maritais da congregação, de cada um ali, tá bom? Não é pelo fato de nós consagrarmos ao Eterno, não é pelo fato de nós trazermos o serviço Kadosh, que nós temos que se inclinar somente para o serviço Kadosh. Não, nós temos que fazer também o serviço secular. É isso que o Eterno está tratando, tá bom? Zaime, porque tinha um material bastante para toda a obra que havia de se fazer e ainda sobejava. Assim todo sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, de pano azul, de púrpura e de carmesim, com querubins da obra mais esmerada as fez. O comprimento de uma cortina era de 28 côncavos, e a largura de outra cortina de 4 côncavos. Todas as cortinas tinham a mesma medida. Yud, e ligou 5 cortinas, uma com a outra, e outras 5 cortinas ligou uma com a outra. 11.
Depois fez laçadas de fio azul na borda da última cortina do primeiro agrupamento. Assim também fez na borda da primeira da cortina do segundo agrupamento. 12. 50 laçadas fez numa cortina. 50 laçadas fez na cortina da extremidade do segundo agrupamento. Essas laçadas eram contrapostas uma com a outra. 13. Também fez 50 colchetes de ouro e, com esses colchetes, uniu as cortinas uma com a outra. E foi feito assim um tabernáculo. 14. Fez também cortinas de pelo de cabra para a tenda sobre o tabernáculo. De 11 cortinas a fez. 15. O comprimento de uma cortina era de 30 côncavos e a largura de uma cortina de 4 côncavos. Essas 11 cortinas tinham uma mesma medida. 16. E ele uniu 5 cortinas à parte e 6 cortinas à parte. 17. E fez 50 laçadas na borda da última cortina do agrupamento. Também fez 50 laçadas na borda da cortina do outro agrupamento. 18, representando a vida. Fez também 50 colchetes de metal para juntar a tenda para que fosse uma. Gente, o Eterno trabalhou com o Rei, com a segunda letra do nome dele, nas primeiras 5 cortinas, ok? Representando os 5 dias da criação, na qual o 4º dia o Eterno fez os luminares, né? Fez todo o processo dos luminares, e lua, sol, estrelas. O 5º dia ele formatou, né, todas as ervas e tal. E as outras 6 cortinas, o Eterno representando os 6 dias da criação, né? Então, essa somatória deu 11. E o 11 representa a equidade, ok? O 11 representa que A e B têm a mesma valorização. Observe também que nas extremidades ele laçou 50 laços nas extremidades de uma e 50 de outra. 2 letras de julgamento, a letra Nun, que representa a remissão, quando nós vamos prestar contas, né? Então, a barra final da cortina, ele fez essa amarração com a linha, né? Uma linha tênue, de 50 e mais 50, formando a letra Kuf, ok? O valor numérico 100. Depois ele trabalhou mais uma vez com essas outras 11 cortinas no total. Então, o que é isso, Cláudio? O que o Eterno quis dizer com isso? Que na congregação nós só podemos evoluir em união, tá bom? Tanto a parte feminina quanto a parte masculina, tanto o menor quanto o maior. Não poderemos estar no mundo vindouro numa excelência absoluta se a congregação estiver em discrepância, em desequilíbrio, descalibrada, ok? Se tiver em discrepância, descalibrada, não está calibrada de forma correta, se tiver injustiça, não haverá tabernáculo. Eu espero que você tenha esse entendimento, tá? Isso é dado pelo lado secular para as suas finanças, para a sua vida marital, para a sua vida conjugal, para a sua vida com relatividades humanas, as ciências humanas, em todas as áreas da sua vida. É o capítulo 36, tá? Começando do versículo 8 até o versículo 18. É um Yud, são 10 versículos tratando da equidade, da nossa fomentação, da nossa inclinação, da nossa responsabilidade fiscal, do nosso re, do nosso veja, do nosso chamado, do nosso ouvir, para nós adentrarmos e sermos também o tabernáculo. Não um tabernáculo, mas o tabernáculo do Criador. Eu espero que você tenha esse entendimento.
Passuque 19, capítulo 36 de Êxodos, capítulo 36 de Êxodo, versículo 19 agora. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiros tinta de vermelho e por cima uma coberta de peles de texugo. 20. Também fez taubas levantadas para o tabernáculo, de madeira de cetim. 21. O comprimento de uma tauba era de 10 côncavos, e a largura de cada tauba era de 1,5 côncavo. 22. Cada tauba tinha 2 colseiras, pregadas uma com a outra. Assim fez com todas as taubas do tabernáculo. 23. Assim, pois, fez as taubas para o tabernáculo, 20 taubas para a banda do surdo. 24. E fez 40 bases de prata debaixo das 20 taubas, 2 bases debaixo de uma tauba para as suas 2 colseiras e 2 bases debaixo de outra tauba para as suas 2 colseiras. 25. Também fez 20 taubas ao outro lado do tabernáculo da banda do norte. 26. Com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tauba, 2 bases debaixo de outra tauba. 27. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fez 6 taubas. 28. Fez também 2 taubas para os cantos do tabernáculo, aos 2 lados. 29. As quais estavam juntas debaixo e também se ajuntavam por cima, com uma argola. Assim fez com elas ambas nos 2 cantos. 30. Assim eram 8 taubas com as suas bases de prata, a saber 16 bases, 2 bases debaixo de cada tauba. 31. Fez também barras de madeira de cetim, 5 para as taubas de um lado do tabernáculo. 32. E 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 barras para as tábuas do tabernáculo de ambas das bandas do ocidente. 33. E fez que a barra do meio passasse pelo meio das taubas, de uma extremidade até a outra. 34. E cobriu as taubas de ouro e as suas argolas. Os lugares das barras fez de ouro, as barras também cobriu de ouro. 35. Depois fez o véu de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. De obra esmerada o fez com querubins. 36. A raiz do capítulo. E fez-lhe 4 colunas de madeira de cetim e as cobriu de ouro. E seus colchetes fez de ouro e fundiu-lhes 4 bases de prata. 37. Fez também para a porta da tenda o véu de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido, da obra de bordador. 38. Com as suas 5 colunas, os seus colchetes e as suas cabeças e as suas molduras cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Muito bem, então aqui o capítulo 36, do 19 até o 34, né, o Eterno trata das bases, né, das bases que tem em cada lado do tabernáculo, né, e ele trabalha com Bereshit, é muito importante nós compreendermos isso. Ele trabalha com 2, tá bom? O Eterno não trabalha de forma unilateral, tá? É muito importante nós compreendermos isso. Porque na religião é formatado um lado só, um prisma, ok? E aqui cai por terra do 19 ao 38, né? É isso? Vamos confirmar? Isso. São ao 38, exatamente. São 19 passuques que o Eterno trata aí, que ele trabalha aqui em Bereshit, aqui nessa configuração magnífica que você está vendo ali, ó. Ele trabalha com A e B, né? O Eterno não trabalha somente na sua bioquímica de forma unilateral, mas ele trabalha de forma A e B. Então as bases, o lado vertical
são duas berechites, né? Um berechite, as tábuas do lado direito, do lado esquerdo, oeste, norte, sul. Abaixo também, né? Tem a base com duas tábuas. Então sempre bet ou bet, tá bom? Sempre assim, tá bom? E o Eterno trabalha nessa configuração, tá bom? Não tem como trabalhar de forma unilateral para formar mundos, para formar o tabernáculo. Agora nós vamos para o capítulo 37. Pela mão direita um guimel, pela mão esquerda um zaim, um zoquereno, um lembrar, um guardar. Fez também Bezalel a arca de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côncavos e meio, e a sua largura de 1 côncavo e meio, e a sua altura de 1 côncavo e meio. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe com 4 argolas de ouro, aos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro. 5. E meteu os varais pelas argolas ao lado da arca para levar a arca. Então nós sabemos que os varais representam o homem e as argolas representam o lado feminino das nossas ações. Seria a mulher, ok? Então o Eterno trabalha sempre em Bereshit, A e B, tá? E nunca de forma unilateral. E lembrando que foram revestidos de ouro, tá? Sempre fértil, com boa vontade, com autoestima, tá bom? Agora vamos para o Vav, falando do propiciatório. Fez também de ouro puro propiciatório. E seu comprimento era de 2 côncavos e meio, e a sua largura de 1 côncavo e meio. Zaime fez também 2 querubins de ouro, de obra batida. Os fez as 2 extremidades do propiciatório. 8. Um querubim a uma extremidade desta banda e o outro querubim a outra extremidade da outra banda, do mesmo propiciatório. Fez sair os querubins, as 2 extremidades dele. 7. Os querubins estendiam as suas asas por cima, cobrindo com as asas ao propiciatório, e os seus rostos estavam defronte um do outro. O rosto de querubins estava virado para o propiciatório. É bom nós compreendermos que essa mensagem, né, dos mensageiros, dos querubins, eles têm uma ordenança, né? Está virado um para o outro, tá bom? E saindo essa ideia do próprio propiciatório, tá bom? Não vai sair de outra situação, vai sair dali mesmo. Essa ideia é A e B, ok? Essa mensagem ela vai ser codificada entre A e B, entre os querubins, tá bom? E a face é um para o outro, tá? Isso aí não existe virar para outra situação. A face dos querubins é voltada e as suas asas um para o outro, tá bom? Eu espero que você tenha essa compreensão. A mesa, Yud, fez também a mesa de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côncavos, e a sua largura de 1 côncavo, e a sua altura de 1 côncavo e meio. 11. E cobriu-a de ouro puro, e fez uma coroa de ouro ao redor. 12. Fez também uma moldura da largura de 1 mão ao redor. Fez uma coroa de ouro ao redor da sua moldura. 13. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas aos 4 cantos, que estavam aos seus 4 pés. 14. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para levar a mesa. Fez também os varais de madeira de cetim, e os cobriu de ouro para levar a mesa. 16. Fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos, as suas colheres, as suas escudelas, as suas cobertas com que se haviam de cobrir. 17. Fez também um castiçal de ouro puro, de obra batida. Fez esse castiçal, o seu pé, as suas canas, os seus copos, as suas maçãs, tapuas, as suas flores na mesma peça. 6 canas saíam dos seus lados, 3 canas do castiçal de um lado dele e 3 canas do castiçal do outro lado.
Numa cana estava 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e noutra cana 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, assim para as 6 canas que saíam do castiçal. Mas no mesmo castiçal havia 4 copos a modo de amêndoas, com as suas maçãs e com as suas flores. 21. E era uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e outra maçã debaixo de outras 2 canas, e mais uma maçã debaixo de outras 2 canas. Assim se fez para as 6 canas que saíam dele. As suas maçãs e as suas canas formavam a mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro. 23. E fez-lhe 7 lâmpadas. Os seus espivitadores e os seus apagadores eram de ouro puro. 24. E de 1 talento de ouro puro o fez, e todos os seus utensílios. 25. E fez o altar do incenso de madeira de cetim, e de 1 côncavo, e era o seu comprimento de 1 côncavo, e a sua largura quadrada de 2 côncavos a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. 26. E cobriu de ouro puro, e a sua coberta, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez uma coroa de ouro ao redor. 27. Fez também 2 argolas de ouro debaixo de sua coroa, nos seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para os lugares dos varais, para levá-los com eles. 28. Os varais fez de madeira de cetim, os cobriu de ouro. 29. Também fez o azeite kadosh da unção, e o incenso aromático puro, de obra de perfumista. Então aqui no capítulo 37, representando um guimel, representando o zoquereno, né? Falamos da questão da mesa, né? Que ela tem que ser revestida de ouro, e ela tem que ter uma coroa, ou seja, tem que imperar ali o líder tem que determinar as coisas, ali a rainha tem que determinar todo o serviço da mesa, né? Assim como o propiciatório também, assim como também o castiçal, que é o candelabro do Criador, né? Com 6 candelabros, 6 maçãs, 6 copos, né? Para que venha acender essa lâmpada, essa vela, essa lamparina. Essa lamparina, ela é de caráter espiritual, tá, gente? Essa lamparina, essa luz, essa orla, ela é acesa de forma espiritual nas nossas vidas. E onde nós vamos acender? No lugar que contém processo fértil, aos 18 dias, que seja luz, que seja positivo, ali vai ser acesa essa lamparina, tá bom? Onde tem o candelabro dos 7 dias. Aonde não se pratica os 7 dias, não tem como acender nada, tá bom? Agora vamos para o capítulo 38. Pela mão direita é um guimel, pela mão esquerda é um ret, uma salvação do Eterno. Fez também um altar do holocausto de madeira de cetim, de 5 côncavos, era o seu comprimento, e de 5 côncavos a sua largura, quadrado de 3 côncavos a sua altura. E fez as suas pontas aos seus 4 cantos. As suas pontas formavam uma só peça com altar, e cobriu de cobre. Gimel fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões, as pás, as bacias, os garfos, os braseiros e todos os utensílios fez de cobre. Dalet fez também para o altar um crivo de cobre, de obra de rede, na sua cercadura, debaixo até ao meio dele. Fundiu 4 argolas às extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de cetim, os cobriu de cobre. Zaime, e meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para levá-los com ele, pelo oco e de taubas. Raiz do lado esquerdo, fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio da banda do meio-dia, ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido de 100 côncavos. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes dessas colunas, as suas molduras,
eram de prata. 11. E da banda do norte, cortina de 100 côncavos. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre, e os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do ocidente, cortina de 50 côncavos, e as suas colunas 10, as suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. 13. E da banda oriental ao oriente, cortina de 50 côncavos. 14. As cortinas desta banda da porta eram de 15 côncavos. As suas colunas 3, as suas bases 3. 15. E da outra banda da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côncavos. As suas colunas 3, as suas bases 3. 16. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido. 17. As bases das colunas eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E a coberta das suas cabeças eram de prata. E todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. 18. E a coberta da porta do pátio era de obra de bordador, de pano azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. E o comprimento era de 20 côncavos e a altura na largura de 5 côncavos defronte das cortinas do pátio. 19. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus colchetes de prata e a coberta das suas cabeças e as suas molduras de prata. 20. E todas as estacas do tabernáculo do pátio ao redor eram de cobre. Muito bem. Então, todo o conceito desse capítulo 38, que significa salvação, vem tratando do prata, né? Vem tratando do Leolam Vaed, a letra T, Tet, né? O valor numérico 9, que representa aí um para sempre, um Leolam Vaed, ou seja, fazendo, mas com um propósito de futuro, para sempre, e não fazendo as coisas de forma finita, né? Com má vontade ou com algo que é limitado. Mas o Eterno traz que deve ser feito essa logística do 38, do Aleph ao 20, até o lavar das mãos, mas de forma Leolam Vaed, que é o para sempre. A prata, né? Toda a cobertura, todo o serviço, a Avodah HaKodesh, é feito em Leolam Vaed. Gente, quero desde já agradecer a vocês por essa oportunidade. Que a Eterno abençoe a todos nós. É uma honra estar com vocês. A próxima Parashá nós vamos estar fazendo comentário também, tá bom? Que seja luz, seja hora, tá? Que dê tudo certo na sua vida, e só o Eterno é o Todo-Poderoso. Não há outro não, tá bom? Só o Eterno é o Todo-Poderoso. Yevareh Adonai Ismereha Yair Adonai Panaveleha Vekuneka Isa Adonai Panaveleha Veasemleha Shalom. Elohim é Rei fiel, que seja luz sempre, seja or nas nossas vidas. Obrigado, Adonai. Shalom.